Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Conforme esperado e sabido, o mês de abril trouxe definições para o cenário eleitoral. Vencido o prazo de saída dos cargos, ex-ministros e governadores já estão aptos a disputar um lugar na corrida eleitoral em outubro. Também terminou o período para aqueles que queriam trocar de partido. E essa movimentação deixou mais clara a formação das federações e alianças partidárias. Uma dúvida que persiste é sobre um nome alternativo ao de Lula ou Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto, o que vem sendo chamado de terceira via. Nas pesquisas, essa terceira via aparece com cerca de 20% da preferência dos eleitores, dispersados em 7 nomes diferentes. Você acompanhou aí a fala do governador de São Paulo, João Dória, termina levantando o braço do presidente do partido, Bruno Araújo, que precisou emitir uma nota dizendo que sim, respeitaria o resultado das prévias do PSDB. Dória chegou a ameaçar desistir da corrida presidencial e se manter no governo de São Paulo. A postura rendeu um compromisso público do PSDB a seu favor. Mas o adversário interno, Eduardo Leite, confirmou a saída do governo do Rio Grande do Sul e reafirmou suas pretensões. Eu não vou impor, não estou me apresentando aqui para ser o candidato, mas eu tenho sim disposição de ser, se houver entendimento, de um grupo político. Eduardo Leite se reuniu com a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB. A aposta de ambos é a definição de um nome de consenso da terceira via. O ex-ministro Sérgio Moro também participou das conversas, depois de anunciar a migração do Podemos para a União Brasil e abandonar, pelo menos no momento, a pré-candidatura à presidência. Postagem de Sérgio Moro confirma o bastidor que a gente ia trazer em instantes. Ele diz que neste momento coloca o nome, sua candidatura à presidência da República, de lado para trabalhar pela unidade do União Brasil e pela democracia no Brasil. Enquanto isso, o PSD de Gilberto Kassab continua à procura de um nome para uma candidatura própria. Ciro Gomes, no PDT, segue um caminho mais solitário, mesmo sem apresentar crescimento nas pesquisas. O cenário eleitoral, as movimentações partidárias, o que esperar da terceira via. Tudo isso é assunto agora para uma conversa com a nossa analista de política, Thaís Arbex. Oi, Thaís, muito bom te ter aqui no Item Mais. A gente está todos os dias juntas, à noite, mas nada melhor do que a gente conversar por aqui também. Bem-vinda. Olá, Carol. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui com você e com todo mundo que está nos ouvindo neste momento. E é muito bom sempre conversar com a Thaís, porque ela traz análise, também traz bastidor. E eu vou começar, Thaís, falando um pouquinho sobre a janela partidária, que acabou com um saldo muito bom para o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O que isso significa para a disputa eleitoral deste ano, para a corrida ao Palácio do Planalto? Bolsonaro sai fortalecido? Carol, a gente entende que sim, porque, afinal de contas, o PL, a partir desse momento que tem uma bancada forte desse jeito, a tendência é de que o partido vá para as eleições de outubro com o objetivo de dobrar a meta, fazendo um trocadilho aqui com a política. O partido, então, a partir do momento que consegue ter um número de deputados bastante expressivo, é natural que na eleição de outubro ele trabalhe para, pelo menos, manter isso. E o que isso quer dizer na base? Respondendo especificamente a sua pergunta. Quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem mais chance de ter mais multiplicadores da sua campanha, de ter mais cabos eleitorais oficiais. Então, isso com certeza vai reverter para o presidente Jair Bolsonaro. Muito provavelmente todas essas pessoas, é claro, também foram atraídas pelo nome do presidente Jair Bolsonaro. Então é como se uma coisa puxasse a outra, Carol. O presidente Jair Bolsonaro puxa essas pessoas que querem ser mais bem votadas, puxa esses deputados que querem ser mais bem votados nas eleições de outubro, porque estarão associadas ao nome do presidente Jair Bolsonaro, e automaticamente
o presidente Jair Bolsonaro também acaba ganhando porque ele multiplica essa gama de apoio. Estamos falando de 77 deputados estaduais agora na Câmara dos Deputados pelo PL. Thaís Arbex, então vamos falar mais sobre os outros partidos, por exemplo, o PSDB, que se viu ali numa situação, digamos, fragilizada na semana passada, envolvendo o pré-candidato pelo partido, João Dória. Houve ali um vai e vem, se ele seria ou não o candidato da legenda na corrida ao Palácio do Planalto. E depois de muita discussão, depois de muita fumaça, eis que sim, houve a confirmação de João Dória como pré-candidato do partido. Thaís Arbex, o João Dória, depois que confirmou a sua pré-candidatura, que ele será o candidato do PSDB, ele disse que tudo que aconteceu naquele dia, na quinta-feira, foi algo planejado, foi uma estratégia. Aí eu te pergunto, foi um plano que deu certo, Thaís? Toda a avaliação que a gente ouviu desde a sexta-feira é de que nesse processo todo, quem mais saiu perdendo foi o próprio, agora ex-governador João Dória. E por que se faz essa análise? Se faz essa análise por quê? Porque o anúncio dele no bastidor de que desistiria da disputa pelo Palácio do Planalto e ficaria no Palácio dos Bandeirantes, causou um ruído até mesmo entre seus principais aliados. Por quê? Porque a política ela tem algumas normas próprias e os acordos são, eu colocaria como no topo da lista, dessa lista de normas. E logo em seguida eu colocaria a não traição. João Dória ligaria duas coisas. Ele descumpriria um acordo feito com Rodrigo Garcia e ainda sairia como traidor de todo esse arranjo político. Então, isso causou uma rusga. Por outro lado, pessoas bastante próximas a Dória disseram que isso não passou de uma estratégia. Afinal de contas, ele precisava colocar uma espécie de freio de arrumação para garantir a legenda. E aí, no fim das contas, ele, com esse movimento, acaba conseguindo uma carta do presidente da legenda, Bruno Araújo, uma carta timbrada, assinada, dizendo, João Dória, a legenda é sua. Mas, Carol, o PSDB não leva em consideração essa carta. Muita gente de São Paulo, principalmente, diz que o que vale é a convenção e que até lá muita água vai rolar. O fato é que agora qual é o cenário que a gente tem? João Dória não está mais na cadeira de governador, ou seja, não tem mais caneta. João Dória está muito longe de ter a unanimidade no seu partido, PSDB, e João Dória tem uma pontuação bastante baixa nas pesquisas eleitorais. Então vai ter que trabalhar muito para conseguir manter essa candidatura de pé, Carol. E aí temos o outro nome, Thaís, dentro do PSDB, que é Eduardo Leite. Ele, inclusive, vem conversando com Simone Tebet, ela que é a pré-candidata do MDB. Alguma chance de um nome que seja um consenso dentro da terceira via? Carol, eu vou até roubar um pouco a análise do Fernando Abrúcio, que a gente entrevistou na semana passada, professor da FGV, e que sempre nos ajuda com um olhar bastante atento. Na avaliação dele, o natural seria que essa terceira via agora se juntasse mesmo em torno de Simone Tebet, do MDB, que ela fosse esse nome a atrair todas essas pessoas que estão sendo desgarradas ou desgarraram da campanha ao Palácio do Planalto. Simone Tebet, de fato, é um nome forte para atrair? Sim, porque ela é mulher, é uma mulher que tem um bom trânsito, não só no seu nicho ali, mas é uma mulher que consegue expandir. A gente viu ela se reunindo com Eduardo Leite, como você citou, ela teve conversas com o próprio ex-juiz Sérgio Moro, então é alguém que poderia ter uma gama de articulação mais ampla do que os outros nomes que estão colocados aí. Mas eu ainda coloco Tebet com um empecilho que considero até crucial, Carol, que é o fato de ela estar no MDB, que é um partido também hoje bastante dividido. Uma ala bastante forte do partido deseja, inclusive, apoiar a candidatura do ex-presidente Lula já no primeiro turno. A gente vê uma terceira via se afunilando, sim, mas uma terceira via ainda com dificuldade de se concretizar. E, Carol, estamos gravando no dia 4 de abril.
o tempo também corre contra a formalização, a consolidação da terceira via, Carol. Por falar em partido dividido, em terceira via, o que está acontecendo, Thaís, com União Brasil, depois que Sérgio Moro se filiou à legenda? E, aliás, Sérgio Moro vai disputar o quê em 2022? Ele será candidato, Thaís? Carol, essa disputa no União Brasil em torno do Moro daria até para levantar aquela plaquinha do eu já sabia, eu já avisei, essas coisas que a gente prevê um pouco na política e elas acabam acontecendo. Lá atrás, quando o PSL e DEM decidiram se juntar num único partido e formar a União Brasil, a gente ouvia de muitas pessoas, de muitos políticos, que era misturando água e óleo, que em determinado momento essa junção ela ia ter rusgas. E não demorou muito tempo. Essa possibilidade de filiação do Moro, ela vinha sendo discutida há algum tempo, mas a ala do DEM, do antigo DEM, sempre foi muito resistente, principalmente o grupo mais ligado a Semineto, hoje pré-candidato ao governo da Bahia. Por quê? Porque ele está na Bahia, porque ele sabe, e as pesquisas encomendadas internamente por ele, por seus aliados, mostram que a pauta da anticorrupção, ela ficou no passado, ela não é mais a pauta que está ditando o coração do eleitor nesse ano. A Semineto está no Nordeste, que é reduto eleitoral do ex-presidente Lula. Então, ele não quer nenhuma posição que o coloque em conflito direto com o PT, mais especificamente com Lula lá na sua região. E, hoje, se associar a Sérgio Moro é, basicamente, comprar uma briga explícita com Lula. Isso a Semi não quer. E foi por isso que a gente acompanhou durante todo o fim de semana uma disputa ferrenha sobre qual será o papel de Sérgio Moro. Essa ala ligada à ACM diz com todas as letras que não tem como ele ser o candidato à presidência pelo partido. Moro, por outro lado, vem a público dizer que não desistiu de nada e descarta uma candidatura a deputado federal. O fato é que a ala do União Brasil, ligado ao presidente Luciano Bivar, acredita que agora tem nas mãos um ativo bastante importante, que é um nome que hoje pontua de 8% a 10% nas pesquisas eleitorais e que não dá para abrir mão disso de bandeja, ou seja, ele será um importante nome em eventuais negociações. Por outro lado, o União Brasil está bastante focado em dois aspectos: formar uma bancada grande, imensa, gigantesca, se puder, na próxima legislatura, para ser um partido determinante na governabilidade de qualquer que seja o próximo governo, e, além disso, conseguir formar palanques regionais capazes de eleger governadores em estados fortes. É um partido que nasceu a partir da junção com 81 deputados, e agora, com essa janela partidária, perdeu bastante gente e fica com 45 deputados. Então, é um partido grande, mas é um partido menor do que ele surgiu. O objetivo vai ser conseguir eleger mais gente a partir de outubro. E ter um nome para presidente não colabora muito para esse processo, Carol. Para a gente encerrar, Thaís, a gente está falando bastante no afunilamento desse nome alternativo a Lula e Bolsonaro nessas eleições. Porém, ainda temos um outro partido que, segundo o seu presidente, Gilberto Kassab, essa legenda quer ter uma candidatura própria nessa corrida ao Palácio Planalto. Estamos falando do PSD. Alguma chance de algum nome ser lançado, Thaís? Já houve ali a desistência de Rodrigo Pacheco, as conversas com Eduardo Leite que não avançaram. O partido pode trazer um nome agora para 2022? Carol, eu vou fazer uma projeção quase que bastante arriscada aqui, mas eu considero que a chance de Kassab ter um novo nome à presidência hoje é zero. Isso porque tenho ouvido bastante integrantes do PSD e há uma avaliação que é bastante lúcida, que é quase que a banalização desse nome de candidato à presidência. Lá atrás, quando Pacheco desistiu e veio o Eduardo Leite, a possibilidade de ter Eduardo Leite, um dos dirigentes do PSD que eu ouvi fez uma analogia futebolística, que óbvio que eu vou errar aqui, mas eu vou tentar fazer, que é como se você tivesse um jogador muito bom no campo e estivesse com o Messi na reserva. E agora, colocar um terceiro nome, mesmo que esse nome seja muito bom, banaliza esse processo. Mostra mesmo que, de fato, o PSD
está querendo, no fundo, se posicionar. Então, o ideal, o que dizem os integrantes do partido, é que Kassab, de fato, assuma aquele papel que a gente sempre disse que seria o papel do PSD, de neutralidade, libera os seus estados, cada governador faz o palanque que quer, do jeito que quer, defende a candidatura do Bolsonaro, defende a candidatura de Lula, e os estados, né, os candidatos a senadores, a deputados, têm liberdade para atuar. Thaís Arbex, seguiremos acompanhando, sempre com a sua ajuda, e a gente se fala logo mais no Agora CNN. Thaís, obrigada mais uma vez. Até mais, Carol. Obrigada a você e a todo mundo que nos acompanha sempre. Liderando as pesquisas, o ex-presidente Lula ainda não lançou a pré-candidatura, nem confirmou que terá Geraldo Alckmin como vice. Porém, o ex-governador de São Paulo já se filiou ao PSB, o que sinaliza a formação de uma chapa em 2022. Então, Lula está se dividindo entre essas viagens para organizar as candidaturas regionais e seguir o cronograma pensando na sua candidatura. Passo importantíssimo é a confirmação de Alckmin. O primeiro passo foi a confirmação da ida dele para o PSB, agora a formação da chapa, porque também começa a trazer Alckmin de fato para essa campanha, né? O principal adversário de Lula, o atual presidente Jair Bolsonaro, vem crescendo nas pesquisas e confirmou o esperado reforço nos palanques estaduais. Dos 10 ministros que deixarão o governo, 9 enfrentarão eleições estaduais. Isso porque, inicialmente, o PL, que é o partido ao qual o presidente da República é filiado, divulgou como um evento de pré-campanha das eleições de 2022, como o presidente da República pré-candidato à reeleição ao Palácio do Planalto. Mas depois, até segundo os advogados do partido, foi preciso mudar um pouco o tom, porque poderia quebrar, infringir algum tipo de lei eleitoral. Então ficou um evento como um todo de filiação em massa do PL, mas, claro, se falou em campanha, se falou em eleição. Seguimos nesse episódio falando sobre as movimentações políticas, partidárias, com foco, claro, na polarização nesse momento no Brasil. Para isso, conversamos com Carlos Mello. Ele é cientista político e professor do INSPER. Carlos Mello, sempre um prazer lhe ter aqui no Item Mais. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Carol. O prazer é meu. Bem, professor, vamos começar com os últimos acontecimentos. Tivemos um vai e vem de Dória, uma desistência, pelo menos no momento, de Sérgio Moro, da corrida ao Palácio do Planalto, nomes que figuravam naquele espaço que estamos chamando de terceira via, portanto, um nome alternativo a Lula e Bolsonaro. Essas movimentações favorecem a polarização política? Dificultam o crescimento de algum nome alternativo a esses dois polos na disputa eleitoral? Bom, vamos lá. Eu não sei se complicam o cenário ou se na verdade, tornam ele mais complexo, menos complexo, uma vez que estabelece a evidência da polarização, como você falou. Agora, é um processo normal. Nesse campo a que foi dado o nome de terceira via, havia ali um congestionamento, um excesso de candidatos que, na verdade, se diferenciavam muito pouco um do outro. E o processo político que nós enxergamos agora é um processo que eu estou chamando de resta um. Ou seja, algumas candidaturas vão se inviabilizando até que reste um ou dois, para tentar fazer frente aos dois candidatos que hoje pontuam, Bolsonaro e Lula. Como o senhor destaca, professor, candidatos que não se diferenciam. E justamente por isso, nesse momento, há uma discussão da formação de uma chapa com dois desses nomes que figuram na terceira via. Seria uma alternativa para a terceira via driblar a polarização política no Brasil? Viável é. A política, como se diz, a política quando quer, a política faz. É uma questão de entendimento. No entanto, é preciso que se diga que esse campo que diz que não é Lula nem é Bolsonaro, ele tão pouco disse ainda o que ele é. Ele se notabiliza pela negação e não pela afirmação. A parte de ser nenhum nem outro, o que é?
Qual é a proposta? Quais são os objetivos? Que tipo de país esse campo acredita? Que tipo de futuro esse campo pretende dar para a população brasileira a partir de um eventual governo seu? Nada disso fica claro. Essas candidaturas elas vêm se baseando num discurso muito amplo de negação a Lula e Bolsonaro e, de certa forma, equilibrando os dois como se não houvesse diferença entre nenhum dos dois, mas, por sua vez, não se coloca, não tem uma cara, um rosto, e eu não estou fazendo trocadilho, não pela indefinição, mas não tem uma feição política muito claro, né? O que é que define o centro? O centro seria um lugar incerto entre as duas margens? Que lugar é esse? Precisa ser mais claro para que a partir daí possa se evoluir para uma fusão e até para a formação de uma chapa com candidato e vice expressando alguma coisa. Isso nós não vimos até agora e nós já estamos há 6 meses da eleição. Então vamos falar sobre esses dois polos, professora, a começar pelo polo de Lula. Temos a expectativa da formação de uma chapa do ex-presidente com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se filiou ao PSB. Essa filiação já abre o caminho para essa formação, na sua avaliação, professor? E o que significaria exatamente isso? Essa aliança entre dois nomes que outrora foram adversários políticos. Na política, há uma velha máxima que diz que ninguém é amigo que não possa se transformar em inimigo, e ninguém é inimigo que não possa se transformar em amigo. Ninguém é tão adversário que não possa se transformar em aliado. A política é mesmo essa arte de juntar, se não os contrários, mas pelo menos um campo amplo, largo. Política é fazer composição. Ninguém consegue governar sozinho. Eu diria que se qualquer candidato fosse por esse caminho, ele se limitaria a um gueto ideológico, a um gueto social, mas a um gueto, não ampliaria. Então, portanto, a ideia dessa dobradinha, né, dessa aliança entre Geraldo Alckmin e o ex-presidente Lula, é a ideia da ampliação. Geraldo Alckmin, não me parece, e as pesquisas mostram isso, não me parece que traga muitos votos a Lula, além do que o ex-presidente já aparenta ter. Mas ele abre uma possibilidade de ampliação, de que a candidatura de Lula e o eventual governo, né, se ganhar a eleição, seja mais amplo que o PT. Permite ao ex-presidente estabelecer uma interlocução com outros setores que não estariam no seu governo e que podem, de alguma forma, ser atraídos pela presença de Geraldo Alckmin. Eu me refiro a alguns economistas, a alguns intelectuais que tiveram sempre uma interlocução grande com o PSDB e não teriam agora dificuldade de conversar com o PT por intermédio de Geraldo Alckmin. Então vamos ao outro polo, professor, presidente Jair Bolsonaro. Entre os ministros que deixaram o governo, temos Walter Braga Neto, que não vai para nenhuma disputa estadual, o que alimentou ainda mais os rumores de que ele será o vice do presidente na tentativa de se reeleger agora em 2022. Estamos falando de um militar. É um aceno de Bolsonaro a seu eleitor garantir aquela sua base fiel nessas eleições? Pois é, Carol, eu preciso ser coerente com o que eu falei em relação a outra chapa. Ali eu dizia que há necessidade de ampliar, há necessidade de conversar com outros setores da sociedade, do eleitorado, que Lula não chegaria sozinho. Quando a gente olha para o caso do presidente Bolsonaro, parece que vai num caminho contrário. Não é exatamente de restringir, mas não amplia muito. Na verdade, ele fala com o seu eleitor tradicional, dando uma mensagem muito clara de, afinal de contas, quem são seus aliados. Veja, não acrescenta muito. O vice atual é o general Mourão e o vice futuro, se mantida essa possibilidade que nós vemos hoje, seria o general Braga Neto. Quer dizer, não vai além das hostes do bolsonarismo e de uma parte dos militares. Então, o que Bolsonaro quer fazer com isso? Quer emitir um sinal também, quer mandar um sinal para os seus eleitores, de uma certa pureza ideológica, e para aqueles que não são seus eleitores, ou para aqueles que são seus adversários, de quais, afinal, são suas conexões. Com quem que Bolsonaro, afinal de contas, faz política, com quem que ele se articula, com quem que ele se conecta, e é claro, aí sempre tem um sinal muito forte, eu diria muito eloquente, né, de sempre essa aliança, essa proximidade com militares e com tudo o que isso pode representar, inclusive por conta da nossa história não muito antiga, sempre de envolvimento dos militares com a política.
Uma outra questão, professor, são os outros nomes que deixaram o governo, outros ministros que deixaram seus postos, seus cargos. Há quem aponte ali um copo cheio e um copo vazio, né? No copo vazio seria no sentido de que haverá uma grande mudança no governo às vésperas de uma tentativa de reeleição, o que poderia comprometer alguma política em andamento. Por outro lado, você tem ali ministros indo disputar cargos em seus redutos eleitorais, o que poderia fortalecer o presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a sua visão, professor, com relação a isso? É um copo cheio ou um copo vazio? Olha, eu acho que é um copo normal, né? Isso não é uma novidade, Carol. Vamos olhar para esse processo. Ministros, ao longo de um mandato, eles ganham visibilidade. Eles fazem políticas, eles criam conexões, eles aparecem. Então, em virtude disso, dessas relações todas, eles passam a deter expressão política. Às vezes não é nem expressão eleitoral, às vezes eles nem são tão conhecidos pelo público mais amplo, pelo eleitor, mas têm conexões com prefeituras, têm conexões com uma série de entidades, enfim. Eles se colocam dentro de um perfil interessante e útil para puxar votos, para serem eleitos, puxarem votos para si, para fazer bancada e também, claro, para tentar, de alguma forma, transferir isso para o seu candidato à presidência da República. Não é a primeira vez que isso acontece, isso aconteceu em outros governos também. E, além desse objetivo, há também o objetivo da governabilidade pós-eleitoral. Veja, se o sujeito foi ministro de um presidente da República, imagina-se que no próximo mandato, esse presidente sendo reeleito, esse ministro faria parte da sua bancada, faria parte ali da sua tropa de choque, do seu grupo de confiança, né, para que significariam votos e apoio dentro do Congresso Nacional. E no caso, evidentemente, de uma derrota, fariam parte da oposição ao vitorioso, sendo eleito outro candidato. Então, isso aconteceu, vários membros hoje que estão no Senado ou estão na Câmara foram ministros no passado, de alguma forma capitalizaram politicamente no cargo de ministros e depois se colocaram à disputa eleitoral, foram bem-sucedidos e hoje estão lá no parlamento. Professor Carlos Mello, claro que seguiremos acompanhando os desdobramentos, estamos no ano eleitoral extremamente importante. Mais uma vez, obrigada por estar conosco e até uma próxima. Um abraço a todos aí. E tem mais De Olho nas Eleições 2022. Amanhã a gente volta a se encontrar com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.